O Espírito Santo atua dentro da palavra da promessa de Deus. Entre parênteses, Atos, capítulo 1, versículo 4 ao 8. Abre aspas. Estando com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, entre parênteses, disse ele: de mim ouvistes, porque, na verdade, João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo, dentro de poucos dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntavam-lhe, dizendo: Senhor, é nesse tempo que restauras o reino a Israel? Respondeu-lhes: a vós não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou à sua própria autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Fecha aspas. O Espírito Santo é um dom de Deus ou é dado devido aos nossos esforços pessoais? É um dom dado à pessoa que recebe o perdão dos seus pecados e contém o significado do cumprimento da promessa de Deus. Uma vez eu tive a experiência de receber chamas de algo como o Espírito Santo por meio da oração, mas estas chamas não duraram muito e logo morreram diante dos pecados acumulados. Contudo, agora eu quero mostrá-lo a verdade sobre o Espírito Santo, que habitará em nós para a eternidade, não por meio do falso espírito facilmente extinto pelo pecado, mas por meio do verdadeiro Evangelho. O Espírito Santo que eu irei apresentar a você por meio desta mensagem não é algo que você possa receber por meio de orações, mas apenas por meio da fé no Evangelho da água e do Espírito. Eu quero levá-lo a receber a habitação do Espírito Santo por meio deste livro. Você irá perceber que o Espírito Santo inspira a mensagem que eu estou lhe entregando. Você pode aprender sobre a morada do Espírito Santo e recebê-lo por meio deste livro. Se este livro não for suficiente, eu o aconselho a ler os 2 livros publicados por mim anteriormente. Você terá recebido a perfeita fé perante Deus por meio destes livros. Muitos cristãos estão tentando receber o Espírito Santo como ele desceu nos discípulos de Jesus no dia de Pentecostes. Algumas pessoas têm ganhado grandes somas de dinheiro explorando este método, fingindo que o Espírito Santo é algo que pode ser obtido por meio de esforço humano. Esses cristãos querem ter visões, realizar milagres, ouvir a própria voz de Jesus, falar em línguas, curar doenças e expulsar demônios. Contudo, eles têm pecado em seus corações e estão sob a influência de espíritos demoníacos. Entre parênteses, Efésios, capítulo 2, versículo 1 a 2. Mesmo agora, muitas pessoas continuam a viver sem saber que estão sob o poder de espíritos demoníacos. É por isso que Satanás ilude e engana as pessoas usando todos os tipos de métodos, como maravilhas e milagres, que são realmente apenas ilusões. Jesus ordenou a seus discípulos que
abre aspas, não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, fecha aspas, entre parênteses, Atos, capítulo 1, versículo 4. O recebimento do Espírito Santo, revelado em Atos, não foi por meio de, entre aspas, experiência, entre aspas, devoção ou, entre aspas, orações de arrependimento, mas por meio da, entre aspas, esperança na promessa de Deus, de dar o Espírito Santo a eles. O que nós devemos aprender nesta passagem é que a habitação do Espírito Santo não acontece por meio de orações desesperadas dos homens. É um dom de Deus que só pode ser obtido por meio da fé completa no belo Evangelho da água e do Espírito, que o Deus Pai e Jesus Cristo deram à humanidade. A verdadeira habitação do Espírito Santo acontece por meio da fé no Evangelho que Jesus Cristo nos deu. Deus nos deu a verdade da água e do Espírito para que nós pudéssemos receber a habitação do Espírito Santo. Entre parênteses, 1 João, capítulo 3, do versículo 3 ao 5. A frase, entre aspas, a promessa do Espírito Santo, aparece muitas vezes no Novo Testamento. Pedro também diz em seu sermão, entre parênteses, Atos, capítulo 2, versículo 38 e 39, no batismo do Espírito Santo, no dia do Pentecostes, abre aspas, é a promessa de Deus de dar o Espírito Santo para aqueles que receberam o perdão dos pecados como resultado da crença no belo Evangelho, fecha aspas. A habitação do Espírito Santo é um dom dado para aqueles que recebem o perdão de seus pecados e contém o significado do cumprimento da promessa de Deus. O Espírito Santo, no Novo Testamento, não é algo que pode ser obtido por meio do compromisso entre Deus e os homens, mas é um dom prometido por Deus. Portanto, a habitação do Espírito Santo, como revelado em Atos, não é algo que pode ser obtido por meio de oração. Entre parênteses, Atos, capítulo 8, dos versículos 19 ao 20. O Espírito Santo vem apenas sobre aqueles que creem no Evangelho da água e do Espírito que Jesus nos deu. Jesus prometeu a seus discípulos enviar o Espírito Santo para que eles pudessem ter a habitação do Espírito Santo. Abre aspas, porque, na verdade, João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo, dentro de poucos dias. Fecha aspas, entre parênteses, Atos, capítulo 1, versículo 5. Então, seus discípulos esperavam pelo cumprimento da promessa de Deus. Olhando as crenças daqueles que na Bíblia receberam o Espírito Santo, nós percebemos que isto não aconteceu por seus próprios esforços, mas pela vontade de Deus. A habitação do Espírito Santo que vem sobre os discípulos em Atos não acontece com base em esforço humano ou cumprimento espiritual. A vinda do Espírito Santo sobre seus discípulos, como estava escrito em Atos, brevemente aconteceu. Foi como Jesus disse, entre aspas, não muito tempo depois. Esta foi a primeira bênção no tempo da igreja primitiva. Olhando as Escrituras, nós podemos ver que a promessa de Deus não foi cumprida por meio de jejum, orações ou sacrifícios pessoais,
mas por meio da fé em Jesus. Depois da ascensão de Jesus, os crentes receberam o perdão dos pecados e a habitação do Espírito Santo ao mesmo tempo. O Espírito Santo veio sobre os discípulos de Jesus subitamente do céu. Abre aspas. Ao se cumprir o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Fecha aspas, entre parênteses, Atos capítulo 2, versículo 1. Os discípulos de Jesus se reuniram como se eles esperassem pelo cumprimento da promessa de Deus de enviar o Espírito Santo. E o Espírito Santo finalmente veio sobre eles. Abre aspas, de repente veio do céu um som, como que de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Fecha aspas, entre parênteses, Atos capítulo 2, versículo 2 ao 4. O Espírito Santo veio sobre eles, entre aspas, de repente do céu. Aqui a palavra, entre aspas, de repente, significa que não foi feito por meio da vontade humana. Além disso, a frase, entre aspas, do céu, explica de onde o Espírito Santo veio. E também mostra a ideia de que a habitação do Espírito Santo não pode ser obtida por meio da vontade ou esforço humano. A frase, entre aspas, do céu, mostra que o Espírito Santo pode ser obtido por meio de orações, é uma afirmação fraudulenta. Em outras palavras, dizer que o Espírito Santo veio repentinamente do céu significa que a habitação do Espírito Santo não acontece por meio de atuações terrenas, como falar em línguas ou sacrifícios pessoais. Os discípulos de Jesus primeiro falaram em línguas para pregar o belo evangelho para as pessoas de todas as nações. A razão para isso foi permiti-los pregar o evangelho para as pessoas de língua estrangeira, em suas próprias línguas, por meio da ajuda do Espírito Santo. As pessoas de todas as nações ouviram o falar em línguas dos discípulos em suas próprias línguas, apesar da maioria dos discípulos ser da Galileia. Abre parênteses, e lhes apareceram umas línguas como que de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma, fecha aspas, entre parênteses, Atos, capítulo 2, versículo 3 e 4. Aqui nós devemos prestar uma atenção especial à frase: o Espírito Santo, abre aspas, desceu sobre cada um deles, fecha aspas. Os discípulos, esperando pela vinda do Espírito Santo em um lugar, já criam no Evangelho de ser nascido de novo da água e do Espírito. Muitos cristãos hoje em dia entendem errado esta parte da mensagem, crendo que a vinda do Espírito Santo ocorre com o som, como o soprar de um vento, enquanto eles estão orando. Contudo, isto é um entendimento errado sobre o Espírito Santo, que advém da ignorância e confusão. O Espírito Santo faz aqueles sons quando ele vem sobre as pessoas? Não, ele não faz. O que as pessoas ouvem com seus ouvidos são sons que Satanás faz quando ele destrói as almas das pessoas.
Ele faz estes sons quando ele trabalha com ilusões, mímicas e falsos milagres, em um esforço de imergir as pessoas em confusão, fingindo ser o Espírito Santo. As pessoas confundem essas coisas com as evidências da vinda do Espírito Santo e também pensam que o Espírito Santo vem com um som como de um vento poderoso. Eles estão sendo iludidos por demônios. A vinda do Espírito Santo, como retratada em Atos, foi alcançada apenas por meio da fé no belo Evangelho. A fé de Pedro, entre parênteses, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21, era perfeitamente suficiente para permitir que ele recebesse o Espírito Santo. Ao narrar os incidentes do primeiro Pentecostes em Atos, capítulo 2, Deus quer enfatizar a verdade que o Espírito Santo veio sobre aqueles porque já acreditavam no Evangelho da água e do Espírito, mas as pessoas normalmente pensam em, entre aspas, Pentecostes, como um tempo em que o Espírito Santo veio do céu com alguns sinais sobrenaturais e clamores tumultuosos. É por isso que nos dias de hoje, em encontros de avivamentos, se crê que uma pessoa pode receber o Espírito Santo por meio de orações frenéticas, jejuns ou imposição de mãos. Fenômenos como a possessão por demônios, desmaios, ficar em transe por muitos dias ou tremer incontrolavelmente não são obras do Espírito Santo. O Espírito Santo é um ser racional e não desrespeita a personalidade do homem. Não se comporta com insolência em relação ao homem, porque ele é a pessoa de Deus que possui inteligência, emoção e vontade. Ele vem sobre as pessoas apenas quando elas creem nas palavras do Evangelho, da água e do Espírito, entre parênteses, Atos 2, versículo 38. Pedro testemunhou que o Espírito Santo havia descido sobre os discípulos como uma predição do profeta Joel. Foi o cumprimento da promessa de Deus, que disse que o Espírito Santo desceria sobre aqueles que recebessem a remissão de seus pecados. Em outras palavras, a habitação do Espírito Santo é dada para aqueles que creem na verdade que Jesus foi batizado por João e crucificado a fim de salvar toda a humanidade de seus pecados. O sermão de Pedro, juntamente com a profecia de Joel, nos mostra que nós precisamos saber por que Jesus foi batizado e por que nós temos que crer nisso. Conhecer esta verdade leva os cristãos a receberem o Espírito Santo. Você crê no belo evangelho que Pedro testemunhou? Entre parênteses, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21. Ou você ainda tem crenças inúteis e supersticiosas, irrelevantes para o belo evangelho? Você tenta receber o Espírito Santo por meio de seus próprios esforços, sem considerar os planos de Deus? Ainda que alguém creia em Deus e ofereça orações de arrependimento na esperança de lavar os seus pecados,
não há outro caminho para receber a habitação do Espírito Santo, além de crer no Evangelho da água e do Espírito. Você ainda está esperando pela habitação do Espírito Santo, apesar de não conhecer o Evangelho da água e do Espírito? Você conhece o verdadeiro significado do batismo de Jesus e sua morte na cruz, que possibilita a habitação do Espírito Santo em seu coração? Você deve saber que a habitação do Espírito Santo só é possível quando se crer no Evangelho da água e do Espírito. A verdadeira habitação do Espírito Santo só pode ser permitida para aqueles que acreditam no belo Evangelho da água e do Espírito. Nós agradecemos a Deus por nos dar seu Evangelho da água e do Espírito, que nos permite receber o Espírito Santo.